Esse vídeo é um oferecimento de Medieval, as camisas de games mais iradas da internet. Você que está acompanhando aqui mais um podcast Nerd Debate. E nessa semana vamos iniciar um novo quadro aqui. Eu não sei se eu vou ficar imitando o Silvio Santos até o final, mas esse aqui é o show do Nerdão, tá certo? Dividimos aqui em duas equipes. Uma equipe com Felipe Hedley e Arthur Bárbaro, que botaram o nome de Os Hedleys Barbeiros. Aos Barbeiros Sem Cabeça. E a outra equipe com Janúncio e Sérgio Peixoto, que serão os Old Boys. Boa noite, Hedleys Barbeiros. Boa noite aí, torcida firme e forte aí para os Hedleys Barbeiros aí. Bom dia, jovens. Com um pouco de sorte, se esse nome ficar ruim, a gente pode substituir no futuro. Na edição. Na edição, E também estamos aqui com a equipe dos Old Boys. Boa noite, Sérgio Peixoto e Janúncio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos explicar as regras aqui para os ouvintes, tá certo? Nós teremos 10 perguntas, divididas em 5 que serão fáceis, 4 que serão médias e uma que será difícil, que vale 30 pontos, tá certo? Mais do que dinheiro. Mais do que dinheiro. As fáceis irão valer 10 pontos, as médias irão valer 20 pontos e a difícil vai valer 30 pontos. Eu tenho aqui um total de 300 perguntas, 100 para cada um, certo? E eles irão escolher de acordo com a numeração que eu tenho aqui dessas perguntas, tá certo, gente? Então eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E no final vamos ver a equipe vencedora. Se por acaso no final ficar empatado, não terá desempate, ficará empatado, tá certo? Então vamos lá. Então para os Hedleys Barbeiros, vamos para a pergunta número 1, fácil, valendo 10 pontos, vamos lá. Entre 1 até 100, escolha um número. 27. 27, vamos lá para a pergunta. Quem fundou a Microsoft? Quem fundou? Pera aí, calma, deixa eu ler, tem as opções. Essas é as fáceis, hein? Essas é as fáceis. Tem as opções, né? Sultão de Brunei. 2. Akio Morita. 3. Bill Gates. Ou 4. Príncipe Charles. Se essa é fácil, deve ser Bill Gates, mas depende. Mais nada. Bill Gates. Mas e se não for Bill Gates? Ela parece uma pegadinha. Tá muito fácil ser Bill Gates. Não me cega não, é Microsoft. Ah, eu sei lá quem é Pat Morita. Bill Gates, então. Certa resposta. Ei, essa tá bem. 10 pontos. Eu vou botar um cronômetro aqui. Cada equipe terá 1 minuto para responder as perguntas, tá certo? Então vamos lá para a próxima pergunta dos Old Boys, a primeira deles, tá certo? Vamos lá, escolha um número de 1 até 100, tirando a 27, né, que eles escolheram já. Pra falar bem a verdade. Vamos para a pergunta aqui, 15, então. Quando é comemorado o Dia da Independência do Brasil? 1. 21 de abril. 2. 12 de outubro. 3. 7 de setembro. Ou 4. 25 de dezembro. Alternativa 3, 7 de setembro. Certa resposta. 10 pontos para os Old Boys. Vamos para a próxima pergunta para os Hedleys Barbeiros. Vamos lá, escolham. 69. Olha aí.
Esses números foram embaralhados? Uma questão importante. Pergunta 69. Segundo a Bíblia, quem foi morto por Caim? Opa! essa é Adão. difícil. 2. Isaac. 3. Abel. Ou 4. Abraão? Eu acho que foi um coelho da Disney. Tá do Não, Argentina. não, foi Abel. Abel. A você acha que eu falei O capitão quem? gostou da referência. Você acha que eu falei de quem A tá referência. morto? Certa resposta! Ó, spoiler. Ê, Não, misenga. a resposta certa é tanto. Ô, Abel, eu fiquei na dúvida. 10 pontos Para a para, Grifinória. para os Redley Barbeiros. Vamos para a segunda pergunta aos Old Boys. Escolham novamente o número. Então eu vou escolher agora. 52, a minha idade. 52, então vamos lá. Quantas folhas tem um trevo da sorte? 1, 3, 2, 4, 3, 5 ou 4, 6? Eu estou confuso com essas opções. 3, 4, 5 ou 6? Vai você, Janúncio. Vai você, Janúncio. 4. Segundo a tradição, são 4 folhas. Certa resposta. 10 pontos para os Old Boys. Aplausos. Luiz, essas perguntas é pra quem tem um delay mental, é, Luiz? Por quê? Não, continue aí, por favor. Porque Felipe Redley de duas cabeças está achando muito. É um nível fácil, né, cara? Esse Então é um são- nível muito fácil, velho. Eu Pois tenho é. medo que o nível difícil seja dizer. Tá ligado que essas como perguntas, se Luiz? escrito, como se É escreve em não, pô. aramaico. E É começa não, pô. assim. Pois é. Então vamos lá para a próxima pergunta, a terceira pergunta aos Redley Barbeiros. Escolham o número de 1 a 100. Escolhe o número aí, pô. Eu escolho 63. Vamos lá. Pergunta de 63, valendo 10 pontos. Qual dos 7 anões usa óculos? Ave Maria. 1. Dunga. 2. Zangado. 3. Dengoso. Ou 4. O mestre. 1 minuto. É o mestre. Rapaz, eu Mestre. acho que é o mestre mesmo. Eu não lembro dos outros, não, mas é o mestre. Quer dizer, Essa é a o Justin resposta? primeiro eu lembro que não é. Não. Peraí. A resposta é show, enough. É o mestre. É o mestre, disse. irmão. Certa resposta. Pokémon. Oi. 10 pontos para o Oi. Redley Barbeiros. Então vamos para a terceira pergunta aos Old Boys. Por favor, Essa- escolham um número. Esse trilha sonora de show do milhão tá Sua fantástico. vez, Janúncio. Agora é sua vez. 35. Quem é o inimigo do Piu Piu nos desenhos animados? 1. É o Félix. 2. É o Tom. 3. Frajola. Ou 4. Mingau. Aí sou eu respondendo, né? Frajola. 3, né? A.K.A. Sylvester. Certa resposta! Certa resposta! Não esqueçam que é em equipe, então os dois têm que conversar pra decidir aí a resposta. entendeu? Tá bom. Janúncio, Aí tem que desculpe não falar- ter consultado. Na próxima. Eu só dei um... Homem, relaxa. Eu só dei o complemento, a parte da Wikipédia, velho. É verdade, as regras só mandaram não pesquisar no Google, não falou nada da Wikipédia. Ah, é, né? Não, na internet em geral. Mas eu não precisava não, isso aí eu já sabia. Vamos para a quarta pergunta aos Redleys Barbeiros. Escolham um número, por favor, senhores. Vai de novo, 30. Redley em duas cabeças. 32 33. cabeças. 33 ou 32? A idade de Cristo? A idade de Cristo. Pergunta 33. Como se chama o lugar onde se guardam vinhos? Eu acho que Jesus tinha Adega. 2. Biblioteca. 3. Sótão. Ou 4. Sala. Depende da casa da pessoa. Adega. Normalmente Nossa, é na cara. sala. Eu já vi muitas salas por aí. Adega. Por que Adega. Porque, pô, Adega. minha casa nem tem uma. Porque é vinho, é rico. É vinho, é rico. Ah, não, é rico. É rico. Tá, adega. A casa toda pode ser uma adega. Adega. Certa resposta. Adega. 10 pontos para os Redleys Barbeiros. Vamos para a próxima pergunta aos Old Boys. Escolham um número, senhores.
Agora sou eu, né, que escolhi o número, né, Janúncio? Então, Pode mandar, velho. 7, pra dar sorte. Vamos lá, 7. Lá vai, hein? Pergunta 7 aos Old Boys. Quem proclamou a República no Brasil em 1889? Foi pra média, não? Duque de Caxias. 2. Marechal Rondon. 3. Dom Pedro II. Ou 4. Marechal Deodoro? E aí, Janúncio, tem alguma dúvida? Aham. Pelo que consta no cânon, é Marechal Deodoro da Fonseca, apesar das controvérsias históricas. Exato. Certa resposta, Marechal Deodoro da Fonseca. Essa foi a pergunta, mais ou menos, né? Essa Que, foi a aliás, ele pergunta mais estava ou menos. com diarreia na época da proclamação da República, o que gera muita piada histórica. Ah, diarreia não era Dom Pedro I, não? Também. Também. Foi, enfim, naquela época era normal. Vamos então à última pergunta do nível fácil aos Headless Barbeiros. Escolham um número. Eu só não vou escolher 7 porque eu fiquei na dúvida. Eu posso escolher 6. A dificuldade tem a ver com a quantidade de números no número. Não, é por nível mesmo. Eu vou pra um. Eu não vou escolher números primos, não, que tá perigoso. Vai 6. 6. Pra dar sorte. A pergunta 6 é: Fidel Castro nasceu em que país? 1. Jamaica. Tatooine. 2. Cuba. 3. El Salvador. Ou 4. México? El Salvador é um país? Tá, já que só tem México. Se combinem aí, não Qual é a esqueça. outra, hein? Ele disse Cuba. Cuba é mais provável. Mas eu lembro que tinha outro que eu tava em dúvida. Quem é México? Jamaica é 1. 2. Cuba. 3. El Salvador. E 4. México. Eu não sei o que é El Salvador. Já que essa é fácil, eu vou de Cuba. E você? Peraí, Sem procurar no Google. Vem procurar tô no procurando por nomes, né, aí Tá procurando a Barça. A Barça também. A Barça é válida, hein? No câncer, nasceu lá no câncer. No câncer é socialista. Então, você quer ver Cuba Câncer. lançar? Vamos ver Cuba lançar. Certa resposta, Cuba! Por que Ui. você... Porque não usa o sombreiro, talvez. Vamos para a última pergunta do nível fácil aos Old Boys. Por favor, escolham a numeração. A melhor dica pra essa pergunta foi ser Bem, nível... agora é você, Janúncio. Número para a pergunta é de quanto mesmo, Luiz? De 1 0 a a 100, é? De 1 a 100. Ah, tá ok. Então bora do número 1. Vamos lá, vamos iniciar. Uau. Se fosse um bingo, a gente estaria começando agora, né? Vamos lá. Pergunta 1. Em que estado brasileiro nasceu a apresentadora Xuxa? Do Jéssica. 1. Rio de Janeiro. 2. Rio Grande do Sul. 3. Santa Catarina. Ou 4. Goiás? 1 minuto. E aí, Janúncio? Ah, Cara, agora realmente me pegou. Né? Eu sei. eu não sei a Então diferença responda, entre o por estado que nasceu Xuxa e o Vai estado confiar, que nasceu vai Angélica. confiar no, vai confiar no meu? Totalmente. Tá bom, vamos lá. Rio de Janeiro. Errou! Foi no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Eu pensei por causa do sotaque, mas deixa pra lá. Rio Grande Lamento, Não, eu Janúncio. tava em dúvida entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É por isso que eu não, que ela era do Sul, eu sabia, né? Porque quando você falou Rio, eu digo, vai que nasceu lá e foi criada no... Mas enfim, acontece, bora lá. E com isso terminamos já a primeira etapa. Os Headless Barbeiros estão com 50 pontos e os Old Boys com 40 pontos. Vamos aumentar o nível. Vamos para o nível médio. A partir de agora os números são entre 101 e 200. Ok, amigos? Uhum. Vamos lá, valendo 20 pontos cada pergunta. Headless Barbeiros, escolham um número. Quem 200. começa, quem continua na ordem ou vai pela... Continua. Quem tá perdendo começa. Continua na ordem. 200. O que significa a expressão e-mail? 1. Correio rápido. 2. Correio eletrônico. 3. Correio elegante. Ou 4. Correio de máquina?
E aí, Fô? Você por acaso não sabe? Você Eu que sei, passou mas- no concurso público pra TI. Como é que não tem uma opção e-mail ao que o valha? Que era a melhor opção. Devia ser tipo um correio da Apple, por exemplo. Eu acho um absurdo. Mas enfim, vai de correio eletrônico. Certa resposta. Eu acho que todo mundo que vivia nos anos 90 sabe isso e o que significa CD. Compact Disc. Tá vendo? Ó, até o povo novo sabe. É, eu que nasci nos anos 90, né? Não, eu quis dizer que nasceu nos anos 80, mas eu não sabia o que era LP. Eu descobri um dia desse. Eu fiquei, meu Deus, tem um significado? E o que é LP? Já vou descobrir que tem um significado pra fita cassete. O que é LP? Long play. Sérgio deve estar rindo sozinho ali nesse momento. Quero ver você responder o que é VHS. Eu não sei o que é VHS não, eu sei o que é DJ, certo? DJ, o que é DJ? Tem um episódio de como é o nome dele? De Garfield, que eles ficam dizendo o tempo todo disc jockey. E eu ficava o tempo todo, por quê? Parem de falar DJ. disc jockey. DJ, MC é mestre de cerimônia e VHS é Video Home System. Olha aí, rapaz. Quem sabe vocês não responderam alguma pergunta que ainda apareça por aí, não é verdade? Eu tenho certeza que a gente respondeu alguma pergunta que vai aparecer num programa futuro. Luiz, você sabe o que significa mopa, Luiz? Eu sei, é o meu na sua boca. Ou se for a placa, a turma de formatura que veio depois da minha se chama Masters of Programming Association. Vamos lá, os Old Boys selecionem um número de 101 até 200. Menos de 200, né? Quem seleciona sou eu, né? 101. Não. Pronto. Então vamos lá, o início e o fim, né? Uhum. Vamos lá, 101 no nível médio. Quantos jogadores um jogo de vôlei reúne na quadra? 1, 6, 2, 8, 3, 10 ou 4, 12. 6, 8, 10 ou 12. Valendo. Eu tenho um comentário pra fazer. De anúncio. Eu sei. Não. Não é não. De cada lado. Eu entendi a mesma coisa que o Janúncio disse. Não, pera aí. Vamos agora uma coisa aí, porque realmente, o Sérgio, o você quer Janúncio viu pedir uma pra ele repetir a pegadinha. pergunta. Quantos exato. jogadores reúne na quadra, né? Exatamente, 6 Não, de cada não lado. tinha. Cada equipe é de 6. Então tá certo, você Exatamente. tá certo, Janúncio. 12. Se a resposta estiver errada, você sabe que vai ter um problema. Certa resposta. Ah, bom. Eu já ia perguntar em que universo. Agora já estabelecemos que contém pegadinhas. É porque eu tenho que conferir lá no... Na Wikipédia. É, agora... A não, Wikipédia. no gabarito aqui. Mas é porque se ele perguntasse quantos tem de cada lado, Eu sei. de um lado, essas coisas aí, sim. Não, mas eu Por isso notei. O que meu eu- comentário que eu ia fazer é esse. Se a resposta fosse 6, aí eu ia protestar levemente. Mas já que os dois tinham as duas respostas. prestei, vocês tinham- eu prestei atenção na pergunta. Quando ele falou na quadra, Exato. né? A quadra são 12. Eu acho que o juiz faz parte do jogo também. Ele é um jogador ali. Não é. São 13. Tá lascado. O juiz fica fora da quadra, não conta. Não. Olha, O juiz fica Aceito, sentado num aceito. banquinho fora da quadra, não conta. Deferido. Perfeito. então vamos para a próxima pergunta, nível médio aos Headless Barbeiros e selecionem um número, amigos. Pronto. Podem Eu vou de escolher o número. Escolhe o número aí. Sou eu? Escolhe aí. 100 é 150 ou mais. 150. Então vamos lá. Pergunta 150 aqui, nível médio. Nova Delhi é a capital de que país? Não. 1. Índia. 2. Islândia. 3. Paquistão. Ou 4. México. Meu Deus, saudades de Carmen Sandiego agora. Não, essa aí é simples. E aí, pô? Responde Ainda aí. bem, eu fico feliz que seja simples pra você. Seja feliz. Responda. Eu vou lhe dar essa oportunidade de responder. Porque eu sei não, eu posso chutar só. Vou dizer só uma dica aí. Tesouro do céu aí, viu?
Índia. Tesouro jovem. do Céu é o melhor. Não, então, eu chutei que é Índia, mas não tenho certeza. Índia. É Índia! Vamos lá. Certa resposta! Essa daí, meu Se você me amigo. perguntasse onde é que fica a Vila Chatler, eu sabia. Ei, Então vamos lá, a equipe Old Boys. Próxima pergunta. Você escolhe o número de anúncio. Peixoto foi de. A outra foi a 101, bora pra 200 agora. Já foi, 200. Já foi Ah, 200. Já Você foi? escolheu 200. Ah. Você escolheu 200. Ah, O Peixoto escolheu Peixoto é o alfa e você é o ômega. Já foi o alfa e o ômega. então vamos lá pra 100, Não. 175. 175. Ok, vamos lá. Pergunta 175 é a seguinte: em que cidade brasileira fica o Instituto Tecnológico de Aeronáutica? 1. São José do Rio Preto. 2. São José dos Pinhais. 3. São José dos Campos. Ou 4. São José dos Santos. Cristo. Vamos lá, um Nossa, minuto. essa foi pesada. Essa tá complicada. Repete aí. É o ITA, no caso. Instituto de Tecnologia Aeronáutica, não é isso? Isso. Eu gostava mais se a pergunta fosse essa. São Significa José do Rio Preto. 2. São José dos Pinhais. 3. São José dos Campos. Ou 4. São José dos Santos. Olha, eu vou por pura intuição e memória, e puxando aqui pela memória da época que tinha propaganda do ITA na TV, eu acho que é São José dos Campos. Eu acho que é São José dos Campos. Era o que eu iria chutar também, Janúncio. Se vão errar os dois por igual. Pode ser, São José dos Campos. Eu só acho que é São José dos Campos porque ele também adicionou um São José dos Santos. Que se for para uma cidade existe, eu vou pesquisar se existe essa cidade. Então será que está certo? Vamos Vou lá. pesquisar só de... Certa resposta! Droga! Às vezes a pegadinha já entrega, né, Arthur? Silêncio da noite. É praticamente um vestibular isso aqui, né? Que bota questões de pegadinha e ajuda pela eliminatória, né? Pela eliminação. É 4 a praça é nossa. Vamos lá então aos Headless Barbeiros. Terceira pergunta no nível médio. Qual o número? 169. Felipe tá só na sacanagem hoje. Que é isso? Tá com sono hoje. Vamos lá, pergunta 169 para os Headless Barbeiros. Em 1991, que esportista americano se afastou do basquete por ser HIV positivo? 1. Michael Jordan. 2. Magic Johnson. 3. Dennis Rodman. Ou 4. Mike Tyson? Valendo. Por que não, Mike Tyson? Cara, eu não lembro. Eu chuto. Eu acho que. Eu só tenho um problema, eu não sei a diferença entre Michael Jordan e Magic Johnson. Eu sei, ó. Michael Jordan é mais recente. Então, por eu não me lembrar, eu vou de Magic Johnson. Magic Johnson. E agora? Já se decidiu? Magic Johnson. Não, Magic, é claro que não. A gente Magic Jordan é tem recente, meu amigo. Ó, Oi? Michael Jordan é recente, meu amigo. Só pode ser Magic Johnson. Qual foi o ano? 1991. 91. Todos dois é velho, homem. Michael Jordan e Magic Johnson são contemporâneos. Magic Johnson. Jogaram juntos, inclusive. Eu só me lembro de Michael Jordan. 10 segundos, 10 Juntos segundos. Opa, 10 segundos. Na mesma... Sorteia. Diz Magic o número aí. Johnson, Magic Johnson. Magic Johnson, que seja. Eu acho que é Michael Jordan. Então, Vai, vamos errar. Está certa a resposta! Eu sempre confio em você. Sabia que minha falta de memória ia me ajudar. Inclusive, ele pegou HIV com a líder de torcida do time do Los Angeles Lakers. Eita, bexiga. Mas E, vai furar o cano ali. ele jogou com o Michael Jordan no mesmo período, né, no mesmo campeonato, que Michael Jordan era do Chicago Bulls, e eles jogaram no Dream Team da Olimpíada de Barcelona de 92. E teve uma polêmica também que os jogadores do outro time não queriam enfrentar o time dele, né?
Ó, Eu lembro. Já eu lembro. dizia o ditado, Luiz, nem todo encanamento dá em piscina. Porque era naquela época assim que a AIDS ainda não. O pessoal não sabia como funcionava ainda e tal. É. Assim, ele assumiu e não abandonou o basquete. Calma, não. Então vamos lá para a próxima pergunta aos Old Boys. Selecionem um número aí, jovens. Jovens Old Boys. All the ball. Agora sou eu que escolho. Agora é você que escolhe o número, né, Janúncio? É você, Sou eu, tá. Desculpa, sou eu. Deixa eu pensar aqui. Vai, 130. Pronto. Então vamos lá, 130. Qual será a pergunta no nível médio para os Old Boys? Quem foi o assassino de Lee Harvey Oswald? 1. Jack Ruby. Jack Ruby. 2. John Wilkes Booth. 3. Patty Garrett. Ou 4. Charlotte Corday. Meu, agora complicou. Só pra tirar a dúvida, esse cara aí é o assassino do JFK, Kennedy, né? Do JFK. Ele é o assassino. Ou seja, certo. quem assassinou o assassino? O assassino de JFK. Repete as 3 primeiras opções. Vamos porque lá. a última tá descartada. Com certeza a última já tá descartada. Sobram 3. 1. Jack Ruby. 2. John Wilkes Booth. 3. Patty Garrett. De anúncio, essa tá complicada, hein? A gente tá pegando só bucha, você notou? Vou ser sincero, a minha dúvida tá entre o primeiro e o terceiro. A minha dúvida tá entre o primeiro e o terceiro. Tô torcendo pra vocês dúvida é chutarem e errarem, porque aí eu posso fazer o melhor de chute. Vamos aí. Como é, Peixoto? Quem vai chutar essa manga? Eu ou tu? Ninguém quer responsabilidade. É você que tem que chutar porque fui eu que escolhi o número, né? Então. Não, pronto. Você escolheu o número, a culpa é sua. Eu sei que tem que chutar. Repete novamente os 3 nomes, Luiz, por favor. Jack Ruby, John Wilkes Booth e Patty Garrett. Vai de número 2. John Wilkes Booth. Sim. E... Errou! É Jack Ruby, número 1. Vocês são muito eu tava na dúvida. Não, porque eu tava na dúvida porque era primeiro, como eu disse, primeiro e terceiro. Sendo que na última hora eu mudei pra segundo, porque veio aquela coisa, né? Vai que... Porque eu lembro o seguinte, uma coisa que eu lembro é que o cara matou, inclusive tem uma referência a esse assassinato em Batman Begins, que é a mesma situação quando o assassino dos pais de Bruce Wayne tá saindo do julgamento, que tá saindo algemado, e o Bruce Wayne tá com a arma no bolso do casaco. Foi a mesma situação, o cara matou o assassino do John Kennedy na saída de uma delegacia, se eu não me engano, ou do tribunal. O cara matou na frente de todo mundo, ele tava saindo algemado com os policiais e o cara encostou nele e meteu bala. Então vamos lá. 1 a 1, Peixoto. Tu errou um, eu errei a outra. Tem que Estamos adaptar essas perguntas aí pra quem matou o PC Farias, por aí. Mas que a gente tá pegando só bucha, a gente tá pegando só bucha, hein, Janúncio? Eu vou te falar. O melhor é que eu tô dizendo que vocês são ruins de chute, mas o meu chute era o errado, né? Mas o importante é a equipe. Agradecemos a sinceridade. Vamos para a última pergunta, nível médio dos Headless Barbeiros. Escolhe o número aí. um número aí. Vixe, sou eu? Aí se eu pegar uma pergunta ruim, aí quebra todo o meu comentário que eu fiz agora. Olha a responsabilidade. Tudo. Vai 145 mesmo. Então vamos lá, pergunta 145 para os Headless Barbeiros. E é a seguinte pergunta. Aí não fale Quem comigo, foi o diretor do filme A Lista de Schindler? 1. Clint Eastwood. 2. Steven Spielberg. 3. Stanley Kubrick. Ou 4. Pedro Almodóvar. Cabral. Você sabe, Felipe? 1 minuto contando. Vamos pra eliminação. Eu acho que Peixoto acertaria essa. Assim, que eu lembre é Steven Eu Spielberg. acertaria de boa. Fação. Que eu lembro é Steven Spielberg.
Mas é um estilo muito diferente dele, aí eu fico estranhando. Mas se não me engano é. Ó, vamos lá. Quais as opções que tem? Almodóvar não é. É Steven Spielberg. É Steven Spielberg. Clint Eastwood. 2, Não foi. Steven Spielberg. 3, Kubrick. 4 é Almodóvar. É Steven Spielberg mesmo. Só É Steven Spielberg, não tem cara de Kubrick, não é Pedro Almodóvar, e então aí fica só Steven Spielberg. Steven Spielberg. E a resposta está... correta! Parabéns pelo chute, viu? Essa eu sabia assim. Essa daí eu sabia assim. Não precisava nem terminar a pergunta. É, justo. Eu lembro. Com as alternativas eu lembrava, eu tinha certeza, mas a gente tava discutindo, bora discutir, porque eu posso estar lembrando errado. Minha memória, eu aprendi a não confiar na minha memória. Mas eu sabia que era o bicho. Só que enfim, né? Vamos então para a última pergunta para os Old Boys. Nível médio, escolha um número aí, companheiros. Agora sou eu que escolhi o número, né? Manda aí. Isso aí. O subjetivo eu não sabia. Não, aliás, já não sei, é você que escolhe, a última fui eu. Certo. É você. Vamos lá. Eu só tô dizendo o seguinte, a gente só tá escolhendo pedreira, tá ligado? Assim, parece que a gente tá indo em cima assim, do que tem de pior. Nesse nível médio aí, a gente tá no nível hard e no nível médio. Essa daí do Schindler não cai pra vocês, né? Essa do Schindler não cai pra mim. Eu acho que as perguntas estão de acordo com as equipes. Tá tudo certo. Vamos lá de 125. Vamos Já lá foi? então. Não, ainda não. 125. Ah, meu amigo, você tá de sacanagem. Que atriz protagonizou o filme Titanic? 1, Cameron Diaz. 2, Kate Winslet. 3, Bridget Fonda. Ou 4, Catherine Zeta-Jones. Bridget Fonda. Eu vou não. Agora deixa eu fazer uma pergunta. É o Titanic da série de TV ou é o Titanic do James Cameron? Não, o filme do James Cameron, né, gente? Tá. Não, porque tem 2 Titanics. Mas o que você quer saber... não tem nenhuma dessa atriz. Tem, pior que tem. Primeiro, a resposta pra pergunta é Kate Winslet, certo? Essa é a resposta certa. Mas Catarina Zeta-Jones, ela foi descoberta por estrear um filme de Titanic que foi lançado após o filme do James Cameron, que é uma compilação de uma série de TV inglesa. Mas esse não é aquele que se chama Retorno ao Titanic, não? Não. Acho que é, não? Não. Eu sei que eu assisti uns 3 versões do Titanic diferentes, mas só gostei da primeira. Que eu saiba, existem 5 filmes do Titanic, viu? Um deles tem Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones, Titanic, 1996. Mas qual é a resposta pra minha pergunta? Eu respondi já. Caramba, velho. Certo, está certa a resposta. Caramba, velho. É de 96. É de antes, inclusive. É de perto. Caramba, tu tem que tirar essa Catherine Zeta-Jones das opções. Quando eu assisti o Titanic, nos estertores dos cinemas no centro de São Paulo. Foi antes dos shopping centers dominarem a cidade e acabarem com os cinemas de bairro. Mas foi com o Kate ou com a Catherine? Porque o da Catherine só passou no SBT. Ah, então foi esse que eu vi também. O SBT não é besta, comprou e passou. E passou porque o do James Cameron ia demorar, né? Pra ser exibido, aí eles compraram logo esse que tem a Catherine Zeta-Jones. Que nem a Globo pegou Por e comprou. Por isso que eu perguntei, qual filme tá certo. De qual Titanic você tá falando? Então vamos lá então. Terminamos o nível médio. Isso era um nível médio? Miséria, Dudu. Era o nível médio. Agora é o seguinte, vamos calcular aqui quantos pontos cada um tem. Na primeira fase, o Redler e Barbeiro fizeram 50. Na segunda fase, agora, estão com 130. E os Old Boys na primeira fase fizeram 40. E agora fizeram 60. Ou seja, eles estão com 100 pontos. Sim. Se os Redlers Barbeiros errarem essa pergunta difícil e os Old Boys acertarem, empata. Uhul! Então ainda tem chance pros Old Boys. Aí tem que ir
Aí Por tem isso que ir pras prendas. Por isso que eu vou começar pelos Old Boys. Pra que eles não se desestimulem se os Headless Barbeiros acertarem, tá certo? Então vamos para a última pergunta que vale 30 pontos, a nível difícil. Escolham entre 201 e 300. Agora sou eu que escolho, né, Janus? Não. Agora. É você. Eu não lembro mais não, vocês podem tirar no pau ímpar. Eu escolhi a 125. Você escolheu 125. 250, vai, que se dane. Então vamos então para a última pergunta dos Old Boys, a pergunta 250 valendo 30 pontos. E vale menos do que dinheiro. Qual foi o material utilizado na construção do Partenon de Atenas? 1. Mármore. 2. Granito. 3. Gesso. Ou 4. Quartzo. Valendo 1 minuto. Se você não souber, eu sei, Janúncio. Eu sei a resposta, mas você que vai responder. Inclusive foi feito desse material porque a cidade de Atenas era abundante nessa matéria-prima. Exatamente, foi em mármore. Que absurdo! E a quantidade e a ostentação? Tem que ser uma coisa difícil de conseguir. Essa é a resposta oficial de vocês? Os caras Mármore, correto, Janúncio? Correto, Janúncio? Até onde eu sei é. Eu também, mármore. Então, a resposta porque você, está... só pra constar, tudo na Grécia eles faziam de mármore porque mármore era a pedra mais fácil de conseguir por lá. E era a melhor para esse tipo de construção, tá? E a resposta está... Certa resposta! Ok. Eita! 130 pontos, então, se os Headless Barbeiros errarem, então dá um empate. É agora ou nunca? É tudo ou nada, Headless Barbeiros? Escolha um número aí. Peraí, só um minutinho. Não tem a rodada de fogo pro desempate, não, é? No início, claro que não. No início eu estipulei que não teria desempate, mas se houver empate a gente decide aqui, certo? Olha aí, ok, um absurdo, fica mudando as regras, parece Silvio Santos. Vamos lá, escolha o número entre 201 e 300. Fique definido que se a gente errar foi de propósito, porque enfim, pra gerar Você queria mais... se divertir mais. Escolha aí, fogo, tu dá só. Mas eu de novo, do nada, viu? Deixa eu ver, 201 pra 300. Por que ninguém escolheu 300 de Esparta? É uma pergunta sobre Esparta? Não. Eu acho que 300 vai... Talvez, né, a resposta. Vamos para 300. Você tem segredo, Vamos de 300, vamos. só tem como dar errado. Vamos, 300! A gente devia ter pego 299. Vamos para a pergunta. Vamos lá. Pergunta número 300, valendo tudo ou nada para os Headless Barbeiros. Tudo ou mais ou menos. É, tudo ou desempate. Vamos lá. Como é chamada a gravura impressa sobre pranchas de madeira? 1. Materografia. 2. Litografia. 3. Xilografia. Ou 4. Serigrafia. Valendo. Só pra constar, eu sei. minuto. Por quê? 1 minuto. Felipe, é como você... Até onde eu sei, onde chapas de madeira é xilografura, bicho. A não ser que eu esteja muito errado. Vixe. Ó, quando os dois chutes são diferentes, aí é triste. Eu posso perguntar aos universitários? Não tem universitários. Eu não sei. Quantas vezes você vai na universidade, Peixoto? Eu não fiz universidade. Tá vendo? É um universitário nato. 2. Rapaz, assim, pra eu representar a dizer, bicho, é xilografia. É xilografia. Gravura. 15 segundos. A gente vai ter que ir por essa porque é o que você sabe, mas eu ia chutar alguma coisa que terminasse com grafia. Mas todos é grafia, misenga. Não, isso aí é gravura. Embora seja a mesma coisa. Sim, Não, é mas grafia. Aqui tem xilografia. É xilografia mesmo. Tá, xilogravura é o... Deu tempo, 1 minuto. Qual a resposta de vocês? Só ouvi uma resposta. Xilografia. A resposta final de vocês é 3 xilografia. Eu não lembro se é a 3, mas é xilografia.
Geografia. E a resposta está... correta! Eu sempre confiei. As aulas de educação artística. Parabéns à equipe dos Redlers Barbeiros, 100% de aproveitamento. Pronto. Venceram o primeiro show do Nerdão. Claramente o pessoal que sabe mais. Porque os números não mentem. Parabéns ao Felipe Redley. Queria agradecer a sorte, em primeiro lugar. Sorte mesmo. Bota sorte nisso. Academia aí da lista de Schindler aí, porque Steven Agradecer a sorte, a falta de sorte de uns, a sorte dos outros. Acontece. E obrigado e parabéns também ao Arthur Bárbaro aí. Agora, Oxe. diga 6 números de 1 a 60. Oxi, 6 números de 1 a 60? Oxe, a Mega Sena, menino. Não vai agradecer a ninguém, nem a academia, nem nada? Ah, sim, eu não sei. Você só falou, eu queria agradecer. Não, de nada. Enfim. Eu queria mandar um abraço, Mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe. E o CDF queria Cast sai quando? Eventualmente, como sempre, na hora. Só pra saber, não era pra você estar editando enquanto tava gravando aqui com a gente, não? Eu talvez esteja editando enquanto eu estou gravando com vocês, jamais saberemos. Ah, tá certo. Talvez, é algo que fica nas entrelinhas, viu? Isso. Também muito obrigado aos Old Boys de Anúncio e Sérgio Peixoto. Fizeram 130 pontos, foi quase que arrancaram o empate no final, mas algumas perguntas ali não deu sorte. Não, gente, na boa, os dados estavam chumbados, viu? Pelo menos vocês responderam 2 perguntas, quer dizer, uma pergunta a mais, teve outra que também deveria ter sido anulada, você respondeu outra. Ei, vocês deviam ter... Ah, mas agora já tá diferença. Ah, quase. Mas fica pra próxima, Ter respondido outra, velho. Se bem que vocês responderam sabendo, né? Então não valia a pena. Realmente a da Xuxa eu sabia, mas também assim, não tinha certeza absoluta. E a do JFK realmente foi chute total. Se eu acertasse, era totalmente. Não sabia nem quem era aquele povo. Sabe assim, realmente. Você vê, eu sabia da referência, mas não sabia da resposta. Então, eu espero que tanto vocês como os participantes tenham gostado, quanto os ouvintes tenham gostado também. Essa ideia foi daquelas ideias que eu acordei de manhã, a gente pode fazer isso. Acordou, assistiu o Silvio Portioli, né? E teve a brilhante ideia. Vamos Acordou, fazer isso aqui. Viu quem quer ser um dinossauro? Um milionário. Passei o dia tentando estipular as regras, procurei, achei um PDF aqui com perguntas do Show do Milhão. Por isso fiz aqui um Excelzinho. E eu manti o mistério durante o dia. Eu convidei o pessoal pra fazer. Tinha dito pra Fufu, eu tive uma ideia genial. Que eu peguei do seu Portioli. Aí agora no final da noite eles não sabiam o que era até que tivesse começado a gravar. Aí, Peixoto. Esse pessoal que acha que o passo repassa é do César Portioli. Povo novo. Então, obrigado a todo mundo aí que acompanhou o programa até o fim. Espero que tenha gostado desse formato divertido e mais rápido. Faremos outros durante o ano, até o PDF acabar, e depois que o PDF acabar. Então, obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau. Obrigado pela participação, voltem sempre. Mandem perguntas.